Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos um e-mail de uma pessoa do sul de Minas Gerais, onde ela relata que vive um drama em família, pois seu filho, desde pequeno, rejeita o pai. E ela gostaria que nós comentássemos a sua história de acordo com a doutrina espírita. André, eu vou ler para você um trecho do e-mail que nós recebemos. A nossa espectadora relata que atualmente seu filho tem 22 anos e que desde pequeno ele rejeita o pai, a ponto de nem tomar algo em um copo que foi utilizado pelo pai. E agora que está adulto, começaram as agressões físicas. Com as constantes brigas, os vizinhos chamando a polícia e tudo mais, o pai, que está desempregado, acabou indo viver nas ruas. E ela gostaria de saber se essa rejeição pode ter origem em vidas passadas. Um drama, né? Não dá pra gente dizer em virtude de andanças de vidas passadas, ou mesmo em virtude das desandanças desta vida. Mas há um trecho do Evangelho em que nós encontramos: quando estiveres caminhando com teu inimigo, não exatamente com essas palavras, mas nesse contexto, apacenta-se com ele, entenda-se com ele, para que você não seja levado ao carcereiro que te leve à prisão, né? E aí é um outro trecho que diz, quando for colocar a sua oferenda ao Pai, no altar da vida, né? Não, mais ou menos não com essas palavras, mas nesse contexto, interroga-te se você não há algo que te o desabone com o teu irmão. Se houver, volta e apacenta-se com o seu irmão, né? Que é a reencarnação. Quantas vezes nós chegamos na espiritualidade e em lá estando, nós nos demos conta que não nos afinamos, não estamos num clima de fraternidade com irmãos de outrora. Então o que a gente precisa fazer? Voltar e reencarnar. Agora pensemos, muitas vezes, no seio de uma mesma família, há grandes inimigos de outrora. É possível que o esquecimento já protagonize logo desde cara um clima de harmonia, de fraternidade, de amor, de paz. É muito difícil, porque a evolução não se dá aos saltos. Essas criaturas, em sendo este o caso, né, elas precisarão passar por esta encarnação, que é quase que uma encarnação intermediária para uma próxima encarnação de convivência profícua. É preciso insistir nas possibilidades de resolução desses conflitos ainda nesta encarnação. Lembrando que muitas vezes esses conflitos são resolvidos, no linguajar de um país que adora futebol, aos 45 minutos do segundo tempo. Vamos fazer aqui futurologia, algo que não se deve fazer em espiritismo. Mas digamos que lá mais adiante este paizinho está adoentado, né? E nos últimos instantes de vida física, há o perdão recíproco entre pai e filho, né? Há muitas vezes não só as palavras, mas os olhares que trazem um pedido de perdão de uma parte e outra. Há a reflexão do que deixaram de fazer nessa existência e poderiam ter feito. Naturalmente está se estabelecendo dali para diante um roteiro de melhor convivência numa próxima encarnação. É importante que estejamos atentos que somos o segundo degrau da escala evolutiva. Mundo primitivo, provas e expiações. No segundo degrau da escala evolutiva, o mal é maior do que o bem. E o mal é maior do que o bem em todas as instâncias das nossas andanças. O mal é maior do que o bem na vida profissional, o mal é maior do que o bem na vida política, o mal é maior do que o bem muitas vezes na vida familiar. Por quê? Porque são grandes inimigos de outrora. Mas isso não é a única explicação. Pode ser também que houve uma incompletude na relação matrimonial, que necessariamente fez com que esta criança, hoje um adulto, não tenha percebido qual é o seu verdadeiro papel dentro deste lar. Muitas vezes a mãe e o pai não se entendem e aí ocupa o papel de marido e de pai o filho. Hoje há um estudo psicológico bastante interessante que é a constelação familiar, onde nós percebemos que há uma alternância dos papéis dentro de uma mesma família. Então, o pai deixa de ser pai,
deixa de ser marido e o filho passa a ocupar o papel de marido, papel de pai. Não estamos falando sexualmente falando, mas o filho pode trazer responsabilidades que não são condizentes à de um filho. Passa a dormir no leito ao lado da mãe e o pai passa a dormir na sala, né? Ou mesmo essa não completude matrimonial, e aí nós precisamos pensar em sexo, nós precisamos pensar em companheirismo, nós precisamos pensar em carinho, que não se dá, abre espaço para que não haja uma completude dos papéis que precisam ser exercidos. Filho é filho, pai é pai, marido é marido, mulher é mulher, mãe é mãe. Então nós precisamos ter os nossos papéis muito bem estabelecidos, para que então cada um, sabendo qual é o seu papel no lar, possa desempenhar com mais completude o papel condizente a esta relação. E como mãe e esposa, ela fica no meio dessas desavenças, né? Como ela faz para lidar com essa situação? Ocupar o papel de mãe e de esposa, né? Qual é o momento que ela tem que ser mãe e ser mãe mesmo? E qual é o momento que ela precisa ser esposa e ser esposa mesmo? Eu lembro de um amigo, psicólogo, espírita, que recebeu no seu consultório uma mãe que dizia que o filho tinha profundos problemas de lidar no ambiente escolar. O menino era violento, arrumava muitas brigas, né? E esse psicólogo então perguntou para essa mãe: como é que está a sua vida matrimonial, a sua vida sexual com o seu marido? Não, nós não temos nada, nós só nos suportamos, né? E ele fez uma recomendação a ela: então, por favor, se você quer o bem do seu filho, volte para a cama do seu marido, volte a ser esposa do seu marido, faça com que ele também seja o seu marido, seu esposo, seu companheiro, seu amante, seu namorado, que você vai ver que resolve a questão do seu filho. E foi dito e feito. Ela fez este grande sacro ofício, sacrifício, a junção da palavra de sagrado com ofício, com trabalho. Ela fez este grande sacrifício em prol da felicidade do filho, de buscar ser esposa, ser amante, ser namorada do marido, e naturalmente o filho acabou enxergando, compreendendo o seu papel na sociedade, né? Então, naturalmente se estabeleceu aquilo. Ela precisa ser esposa e precisa ser mãe. E ao mesmo tempo ela precisa também compreender que tanto o marido quanto o filho têm o livre-arbítrio deles. Se eles não quiserem aceitar, se eles não quiserem se endireitar, ela não poderá fazer nada, mas ela pode fazer a parte dela. Então, com base nisso que você falou, e no caso do pai, que atualmente está vivendo em situação de rua, cabe a ela fazer alguma ação? Sim, mas aí nós precisamos ir a um outro trecho do Evangelho, né? Pedi e obtereis, buscai e encontrareis, batei e abre-ser-vos-á. Este marido está pedindo a atenção, né? Ele está buscando essa atenção, ele está batendo nas portas, nas infinitas portas de novas possibilidades que lhe podem ser ofertadas. Se não, não vai adiantar muito, né? Digamos que há um caso de alcoolismo em questão. Ele precisa se dar conta de que está numa situação de sofrimento, né? E aí ela pode auxiliá-la nisso, levá-la até um Alcoólicos Anônimos, achar um atendimento psicológico, psicanalítico, para que ele possa entender o seu espaço no mundo, lidar bem com a questão do álcool, né? E assim sucessivamente, né? Ele quer voltar para casa, né? Ele quer se endireitar neste trato para com o filho, para com ela, a esposa, né? Ele quer ser marido ou ele está muito bem assim e quer continuar morando nas ruas? Então é preciso o pedir, o buscar e o bater, né? Que se dá pela parte dele. Mas ela, enquanto esposa, pode sim ser uma facilitadora para que ele compreenda o seu espaço no mundo e nesta família. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre essa história de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima! Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada
não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe.